Este é mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. Nesses tempos de pandemia, estamos transmitindo das nossas casas através dos meios que a internet nos oferece. E no programa de hoje vamos conversar, é o segundo episódio, né? Um programa que nós estamos fazendo, uma série de programas que estamos fazendo sobre o combate à fome no estado do Rio Grande do Sul. Essa série de programas, né, está alicerçado numa campanha feita pelo Sindifisco RS de doação de alimentos para ajudar a combater a fome, a necessidade de pessoas nesses tempos aí de pandemia que a gente sabe que estão nos afetando, não apenas no que diz respeito à saúde propriamente dita, mas também à economia, né? Pessoas desempregadas, pessoas sem conseguir trabalhar, e os alimentos disparando os preços nos supermercados. É uma situação bem crítica, uma situação triste de tempos que estamos vivendo, e nós estamos aí para ajudar a fazer esse meio campo entre quem necessita e quem pode ajudar. Hoje, justamente, temos hoje duas entidades aqui, o SEBRAS, que é o Centro Batista de Referência e Ação Social. E para falar sobre o trabalho do SEBRAS, nós temos aqui a Fabiana da Silva Stedley, que é assistente social, a Rosa Elete Zils, que é a presidente do SEBRAS. E a outra entidade é a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, né, de Porto Alegre, a APECAM. Quem vai falar sobre o trabalho da APECAM em Porto Alegre é a Lauriana Nardini, que é também assistente social. Não deixe, né, de curtir, comentar, compartilhar, nos seguir nas redes sociais, no YouTube, para quem está nos assistindo pelo YouTube, e no Facebook, pela nossa fanpage. Tanto a fanpage e o canal no YouTube do Sindicato em Ação, quanto da TV Urbana e também da TV Sindifisco RS. Vamos lá, mais um programa Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. Pois bem, muito obrigado aí pela presença da Lauriana, da Rosa e da Fabiana. Vamos conversar hoje sobre esse trabalho que essas duas entidades muito importantes aqui no estado fazem em prol dos mais necessitados. Vamos começar, né, pela Lauriana, que é assistente social lá na APECAM, a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer de Porto Alegre. A Lauriana, que é assistente social e desenvolve um trabalho muito importante lá. Lauriana, em primeiro lugar, obrigado por estar presente aqui conosco no Sindicato em Ação. Fala um pouquinho para nós sobre esse trabalho que é feito pela APECAM Porto Alegre, quem é o público atendido, né? Como é que funciona esse atendimento às pessoas necessitadas que procuram a ajuda da APECAM. Bom, a APECAM é uma associação, então, que apoia pessoas com câncer, né? Ela tem 14 unidades aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é uma delas, né? A gente atende pessoas com diagnóstico de câncer a partir de laudo médico, né? Quando começa realmente o tratamento. Mas antes disso, a gente também faz um trabalho todo voltado para a questão da informação, da questão do acesso à rede pública, principalmente nos postos de saúde, que tem gente que não sabe nem como acessar os serviços para início do tratamento. Então, a gente faz essa parte da orientação, muitas vezes por telefone, às vezes pessoalmente, né? E neste ano, né, ano e meio de pandemia, praticamente, a gente manteve o trabalho todo funcionando, porém, não com os grupos, com as oficinas, o que é coletivo, não. Os atendimentos individuais, a gente manteve presencial, alguma coisa online. Então, e as portas, elas estiveram abertas nesse período todo, para atender as pessoas que nos procuravam em função de algum apoio, seja ele material ou na parte emocional. A gente ampliou nesse ano e pouco muito a questão de doações com cestas básicas, então isso acabou aumentando muito nesse período. Pessoas que muitas vezes já, né, estavam numa situação que conseguiam, né, fazer já alguma coisa, ou as famílias se organizando,
nesse período, algumas famílias acabaram se desestruturando bastante. E a questão do nosso apoio também ele é voltado muito à questão de suplementação enteral, pessoas que utilizam sonda, que não conseguem se alimentar via oral, até o suplemento ou a dieta enteral não vir pelo Estado, a gente presta esse apoio, né? E também a gente tem o acolhimento institucional, que são para pessoas que moram no interior, que fazem o tratamento de quimioterapia e radioterapia. É voltado, então, para pessoas que precisam desse serviço, de segunda a sexta-feira, em função do tratamento nos hospitais. A gente tem uma hospedagem, uma abrigagem, onde a gente recebe as pessoas e fornece alimentação diária, né, todas as acomodações. Agora, nesse período de pandemia, a gente mantém esse serviço com o usuário, né, o paciente que está em tratamento, e o seu acompanhante. Então, a gente não tem deixado mais pessoas nos quartos em função, né, da pandemia, para ter esse cuidado todo com os polos da saúde, né? Então, a gente diminuiu a capacidade, mas a gente consegue ter 16 pessoas na casa de apoio juntas, sabe? Então, mesmo assim, o espaço ele continua amplo, porém diminuiu um pouco. O total nosso atualmente é de 26 pessoas e a gente baixou para 18. A gente fez 16 anos de atendimento da APECAM no estado, né? A APECAM existe desde 2005, ela foi fundada em Caxias do Sul, e aqui em Porto Alegre é desde 2008 que a gente vem realizando esse trabalho. E os nossos serviços é voltado para o serviço de acolhimento institucional e para o programa de assessoramento, defesa e garantia de direitos, né, que é voltado a toda a questão, né, das orientações, dos encaminhamentos e dos apoios que a gente fornece. Ou seja, um atendimento bem amplo mesmo, né? As pessoas que a gente sabe que estão muito fragilizadas, né? A gente sabe o quanto já tive casos aí de conhecidos, né, enfrentaram esse problema muito triste, né, alguns até conseguiram vencer, né, o câncer, mas a importância que essas pessoas precisam de uma atenção, principalmente aquelas que têm poucos recursos, né, como você disse, né, Lauriane, vem do interior, muitas vezes, não tem nem onde se hospedar, nem onde ficar, né, e a gente sabe o quanto esse trabalho de vocês é importante. Uma coisa, quantas pessoas vocês atendem, em média, isso considerando antes e depois da pandemia? Se teve alguma mudança também? Olha, na parte assim de apoio com alimentação aumentou durante a pandemia, mas a gente tem, em média, em torno de uns 800 atendimentos mensais. Pessoas que a gente atende mensalmente, a gente está com 178 pessoas sendo atendidas de alguma forma, algumas, né, em alguns meses elas não necessitam, mas aí daqui a um pouco elas retornam. E o nosso atendimento, ele é muito... Os nossos usuários é bastante rotativo, né? Como algumas pessoas vão entrando, outras vão saindo, né? Porque tem um quadro de melhora, outras, infelizmente, acabam indo a óbito. A gente sabe que também o câncer tem essa questão voltada muito, dependendo da fase que é descoberto. Então, se for descoberto inicialmente, as chances de cura, elas são muito grandes, porém, quando é descoberto tardiamente, né, também, né, a gente acaba perdendo muito das pessoas que a gente atende. E também a questão do nosso trabalho, ele é voltado também para a comunidade na questão de palestras. A gente tem feito bastante palestras alusivas online, agora nesse período da pandemia. Antes disso, a gente fazia presencialmente, muito em empresas, principalmente em épocas assim alusivas, Outubro Rosa, Novembro Azul,
o mês de março, em função do Dia Internacional da Mulher, falando das questões de câncer, de colo de útero, né? A gente atende todos os tipos de câncer, mas tem alguns que a gente foca mais na questão da prevenção, câncer de pele também, os cuidados, né? Então, a gente também tem esse trabalho voltado para a comunidade, que é bem importante das pessoas se cuidarem e poderem fazer os seus exames, poderem se cuidar e se caso tiver diagnosticado uma doença de câncer, poder estar numa fase bem inicial para que tenha tratamento, né? Para que as pessoas possam melhorar, né? E as chances de cura, né, numa fase bem inicial é bastante grande. A medicina tá muito avançada, então a gente tem uma chance muito grande de cura. Porém, quando é descoberto num estadiamento mais tardio, aí é mais difícil de reverter. Claro que tem alguns casos que acabam revertendo, mas às vezes, muitas vezes, o tratamento ele é mais paliativo, né? Quando a fase é mais terminal, mas cuidando a questão da dor, para que esse paciente, usuário, tenha um cuidado melhor, que a família possa acompanhar, né? E a gente trabalha também muito as questões voltadas com a família, da importância do apoio. O que a gente percebe? Que quem tem maior apoio dos familiares consegue enfrentar de uma forma melhor, né? A questão do tratamento, do enfrentamento da doença, né? Então, a gente tem essas questões que são voltadas, que são importantes, né? Sim. E daí o apoio dos profissionais que a gente tem, né? Seja no hospital, que muitos dos pacientes, eles acabam indo muito para o hospital, e também, assim, nas instituições, né? Tipo a PECAM, que acaba auxiliando para que eles possam enfrentar de uma melhor maneira. Perfeito. Depois eu quero saber mais um pouco desse trabalho que vocês fazem aí, muito bacana e importantíssimo, né? Vou ouvir agora a Rosa Zils, que ela é presidente do SEBRAS, o Centro Batista de Referência ao Atendimento Social, e Assistência Social, aliás. Rosa, bem-vindo ao nosso programa. Fala um pouco para nós também sobre esse trabalho que é feito aí pelo SEBRAS. É um batista, né? Pode falar também um pouco dessa vinculação, talvez, por ser batista, né? E qual o principal público-alvo de vocês, um pouco da história do centro? Fala um pouco para nós aí, apresenta para os nossos telespectadores o Centro Batista. Bom, o Centro Batista de Referência em Ação Social, que a gente diz só SEBRAS, né? Ele nasceu sem ser planejado. Em 2014, eu conheci 5 imigrantes haitianos que chegaram em Canoas, aqui na igreja onde a gente faz parte. E eles vieram buscar ajuda no sentido de que eles acabaram de chegar e eles não falavam nenhuma palavra em português. A minha área de formação é pedagogia, né, da aula, é coordenação pedagógica, e eu tinha 2 anos, eu tinha parado de trabalhar, né, eu já tinha me aposentado, depois parei de trabalhar. E a primeira coisa que eu pensei em fazer por eles é ensinar o português. Eu não sabia como fazer isso, né, português para estrangeiros. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? Quem é professor acha uns caminhos aí, e foi bem interessante, né? Que eles falam francês, né? Eles falam francês e falam crioulo, né? Que é o idioma que eles falam, mas eles misturam muito essas 2 línguas, que torna bem difícil, né? De entendê-los. E como a dona Rosa estava falando também um pouquinho da história, né? Ela disse que começou lá em 2014 com 5 imigrantes que chegaram para pedir, né, esse suporte, e aí ela viu essa necessidade que era a questão de ensinar o idioma português. E até hoje, né, a gente tem um projeto que é o Comunicar,
Por quê? Porque a gente percebe assim que a barreira linguística é uma das principais, né, que a gente tem que atuar, porque isso dificulta muito a questão da inserção no mercado de trabalho, a questão da inserção na própria comunidade, né? Então, um dos projetos que é o nosso carro-chefe é o projeto Comunicar, que iniciou lá com aqueles 5, né, imigrantes, sem muita estrutura. Hoje em dia já se tem uma estrutura maior para dar as aulas, já se tem por níveis, né, o básico, o intermediário, o avançado tem parceria com La Salle, eles, depois do básico e do intermediário, eles vão para o La Salle para continuarem. Mas, assim, entre todos os projetos, este é um muito importante. E a gente tem o Acolher, né, que também é a primeira etapa de todo o nosso atendimento, é o projeto Acolher. Então, a gente vai primeiro conhecer, né, esse imigrante, conhecer a demanda que ele nos traz, e aí inserir ele nos outros projetos que a gente oferece. Hoje, então, o centro trabalha com vários imigrantes, né? Por exemplo, com vários imigrantes. Nós senegaleses, né? Senegaleses, temos muitos... Chegaram recentemente, né? A nossa demanda maior... Venezuelano, né? Venezuelanos, o nosso público maior era até o ano passado, até o início de 2020, a maior parte haitianos, né? Alguns senegaleses, mas a maioria haitianos. Depois, com o programa de interiorização, foram chegando muitos os venezuelanos. Hoje em dia, a gente tem um público bem equilibrado entre haitianos, venezuelanos, temos cubanos também, mas o maior público mesmo é haitianos e venezuelanos. E quantas pessoas hoje são atendidas pelo centro? Hoje nós temos um cadastro de aproximadamente 1.480 imigrantes. É bastante, nossa. É claro que nem todos permanecem, né, ainda em Canoas, mas nós temos em atendimento, digamos assim, né, em atendimento em torno de 400 imigrantes que a gente, eu digo em atendimento assim, ainda em acompanhamento, em desemprego, enfim, que a gente precisa, né, fornecer a cesta básica, porque eles não têm, né, uma outra forma de prover. E a questão também o mercado de trabalho é uma dos maiores, assim, que a gente percebe, porque já é difícil, né? O mercado de trabalho está difícil para todos. Com a pandemia, piorou muito. Piorou muito, é verdade. Mas o imigrante tem a questão, como eu disse, tem a barreira linguística, que é muito difícil de inserir eles no mercado de trabalho, tem a questão cultural. E, então, isso é uma grande preocupação. Eu, como assistente social... E não tem também um certo preconceito, assim, vocês não observam, talvez, por empregar um estrangeiro? O imigrante, sim, tem a falta de conhecimento em relação à documentação. As empresas não têm o conhecimento, né, de que podem contratá-los. Enfim, tem toda uma questão a ser trabalhada. Aliás, o trabalho com imigrante, na verdade, ele é, né, uma temática nova para o serviço social também, porque, embora tenha uma lei, né, que ampare a questão da migração, que prevê todos os direitos, né, até mesmo de inclusão, né, no cadastro único, né, que é a porta de entrada para todos os programas e projetos, enfim, mas a gente precisa de políticas específicas para os imigrantes. Por quê? Porque tem essas particularidades, né? Então, isso a gente sente muita falta e é a nossa luta, assim, para que tenha políticas específicas de trabalho, políticas específicas, até mesmo na questão da educação, né? Porque a inserção também na educação é difícil. Muitos que já têm também o seu diploma, que já têm uma formação. Aqui a gente sabe que tem a questão da revalidação, que tem uma burocracia muito grande, tem um custo. Então, ou seja,
são muitos aspectos, né, que se eu vou começar a falar, abre um leque Sim, de claro. coisas que a gente tem que voltar, né, se voltar em relação ao imigrante, porque Sim, não é simples, né, não é uma temática simples, não. com certeza. Mas assim, Fabiana, a gente vai ter que fazer uma pausa agora, porque eu tenho que chamar a outra Fábio, a nossa Fábio correspondente que faz o nosso resumo da semana aí com as notícias da semana, as principais notícias da semana. Mas depois eu quero voltar nesse ponto aí, porque realmente a questão do imigrante é uma questão que se tornou muito presente, né, Fabiana? Nos últimos anos, o nosso país teve um crescimento econômico, isso atraiu, né? Pessoas de outros países, como o Haiti, como Senegal, e também teve a questão da Venezuela, que é uma questão que aí não é tanto do crescimento econômico do Brasil, mas foi da crise econômica lá, né? Exatamente. Aí eles vieram para cá. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso, até depois se a Rosa conseguiu voltar, e a gente vai conversar com ela, vamos ver se conseguimos restabelecer o nosso áudio. Mas, na sequência, então, Fábio Flores, contigo aí com as notícias da semana. Olá, Christian, participantes do Sindicato em Ação de hoje e telespectadores que nos acompanham de casa. Vamos conferir agora as notícias da semana. Projeto governista de reforma administrativa alimenta a corrupção, aponta consultor. Dívida pública sobe 1,61% e fecha maio em 5,17 trilhões de reais. Reforma administrativa. Relator quer avaliação de desempenho para premiar servidor. Agência Nacional de Energia Elétrica aprova aumento de 52% no valor da bandeira vermelha para as contas de luz em julho. A arrecadação de ICMS do Estado cresce 25% no semestre em comparação com 2020. A ação integrada da Receita Estadual e PGE em Passo Fundo gera ingresso de 58 milhões de reais aos cofres públicos. Implantação de central de volantes na Receita Estadual contribui para modernizar serviços e procedimentos no trânsito de mercadorias. Salários dos servidores estaduais do Poder Executivo de junho foram depositados integralmente na quarta-feira, dia 30. Confira estas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Fiquem agora com a continuação do Sindicato em Ação. É contigo aí, Christian. Olá, estamos de volta com mais um Sindicato em Ação para o nosso segundo bloco aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. Estamos falando, né, de pessoas que passam necessidades, né, necessidades alimentares, né, necessidades de atendimento aí. E estamos falando de duas entidades que desenvolvem um trabalho muito importante nessa área, né, a PECAM e o SEBRAS, ou SEBRAS, conforme a dona Rosa falou, Deus, que é a presidente do SEBRAS, Centro Batista, referência em assistência social. Dona Rosa, então fala para nós, a senhora que foi a primeira pessoa que teve um olhar, né, para essa situação dos imigrantes. Começou lá, como a senhora disse, né, com 5 haitianos, em 2014. O que levou a senhora a... Conta um pouco mais essa história, dessa sensibilização que a senhora teve com essas pessoas. Foi como eu estava dizendo antes, né? Eles me encontraram, na verdade, né? E a gente criou um vínculo bom com eles, conseguimos trabalho, e eu comecei as aulas de português. E aí, naquele ano de 2014, aos poucos começou a chegar outros imigrantes, né? Outros haitianos. E eu tive que reinventar minha forma de ensinar, né? Para ensinar um estrangeiro. Até agora eu não falo francês, mas eu ensino português. Interessante. Interessante, E eles não ensinaram para a senhora francês? A senhora poderia ter... Olha, eu vou confessar que eu não aprendi francês por falta de tempo mesmo, né? Porque nós estimulamos eles a falar português, né? Porque senão não adianta, é eles que precisam aprender a falar o português, não nós o francês, né? Mas tem imigrantes que dão aulas de francês, sim, com certeza. Pois é uma boa oportunidade até se conseguir alguma renda, né?
dando aulas, né? Sim, sim. Nós Eu tínhamos uma turma. Eu, particularmente, acho o francês a língua mais linda do mundo, né? Então, É. gostei de dar aula de francês com um haitiano, é alguém que fala nativa, né? Pode falar, dona Uhum. Rosa, eu me cortei. Tá. Então, assim, aí a gente começou em abril, eu comecei, né, sozinha, mas eu não tinha a menor ideia do que isso ia dar, né? Porque não tinha a menor ideia, assim. Bom, já naquele inverno a gente fez uma campanha pequena, né, de cobertores e de roupas de frio e tal, mas eram pouquinhos. E durante o ano foi chegando mais alguns, e no final do ano eu tinha 13 imigrantes, né? Que já estudavam português e que alguns também já tinham conseguido um trabalho. Em 2014 era bem mais fácil de se encontrar um trabalho, né? E é interessante que 2 desses imigrantes que chegaram em 2014, eles permanecem no mesmo emprego até hoje, que é no Hotel de Ville. Foi o primeiro lugar que eu consegui uma vaga para imigrante. E a gente tem o Jorge e o Pierre, e os 2 trabalham lá até agora, 7 anos de trabalho, já passaram de 7 anos. Que legal. Então, eu tenho uma alegria grande, né? O Jorge já comprou uma casa para ele, né? Já financiou na minha casa a minha vida, já teve um filho aqui no Brasil, então a gente acompanha essa trajetória. Só que no ano de 2015 começou a chegar muita gente, muita gente. Quando chegou na metade do ano, eu não tinha como atender todas aquelas pessoas. Aí eu procurei algum voluntário que pudesse me ajudar. E a nossa primeira voluntária é a Isabel Verutsky, que até hoje é nossa parceira, e ela ajudou, então. Eu fiquei com os que estavam mais, já tinham aprendido um pouco o português, e ela começou com os novos que não sabiam nada, né? E assim a gente terminou 2015, mas quando iniciou 2016 não tinha mais condições de não ter alguma coisa organizada mais, sabe, assim, com uma estrutura melhor. Uhum. E eu nunca tinha feito isso, né? Eu gosto muito da área social, já trabalhei em outros momentos assim também, mas aquela coisa assim, foi uma empatia muito grande com eles, sabe? Uma empatia muito grande, até por ver que eles estavam, o que eu fiz foi me colocar no lugar deles, né? Se eu fosse uma imigrante num outro país, que eu não falasse a língua e eu não soubesse nada das coisas, e que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Mas em 2016, a gente já conseguiu algumas outras pessoas, inclusive a Rita, que foi da nossa diretoria também. E, na verdade, nós fomos organizar uma associação só em 6 de dezembro de 2016. Então, durante o ano de 2016, a gente fez estatuto, se organizou e fundamos, né, o Centro Batista de Acolhimento Social. Esse era o nosso primeiro nome. E aí, então, a gente, em janeiro, janeiro, acho, a gente já estava com tudo registrado, já tinha CNPJ, né? Tivemos que procurar um contador, e foi bem interessante essa etapa, porque eu nunca tinha feito isso, né? Eu não sou da área administrativa, não sou nada assim, então aí foi assim uma coisa bem desafiadora, né? E nós temos como missão no Sebras a promover a transformação integral de pessoas através de um atendimento permeado por humanidade e excelência, envolvendo e encantando o público atendido e os voluntários, atuando com competência de desenvolver parcerias estratégicas. Então, essa era a nossa missão, né? Sim. Cuidar bem dos imigrantes, né? E também tentar desenvolver a nossa instituição. E então, assim, a gente tem o nosso estatuto tem 21 objetivos, mas até hoje nós estamos só no primeiro, que é esse de atender os imigrantes, né? Mas a instituição pode também trabalhar com qualquer outro tipo de
de atendimento, né? Nós temos o nosso estatuto criança, adolescente, idoso, temos a parte educacional e tudo. Eu não ouvi tudo que a Fábio falou, mas eu fiz um resuminho aqui do que as maiores dificuldades enfrentadas. Talvez a Fábio já tinha falado, mas uma das maiores dificuldades é o emprego, né? A empregabilidade. Os haitianos, eles não têm comprovação de experiência profissional, né? Eles não têm carteira assinada, eles não têm um contrato, eles não têm nada. O trabalho no Haiti é muito informal. Então, temos pessoas que são formadas, enfermeiras, jornalistas, professor de inglês, economia, muitos cursos, muita gente com curso superior. Muitos falam inglês também desses, né? Muitos deles falam inglês, mas eles não têm como comprovar a sua experiência profissional. Então, se é que eu sou eletricista, mas eu não tenho como provar isso. Então, eu vou trabalhar de servente pedreiro, né? Se eu sou uma advogada, eu vou trabalhar de limpeza. Então, essa é a coisa mais que segrega mais eles, são isso, né? Porque o país deles é muito diferente. Já os venezuelanos, eles têm uma vantagem da língua, começando por isso, né? Mas os venezuelanos também querem estudar português, eles querem aprender a falar o português, estão muito interessados também. Já eles lá... Vocês, né, dona Rosa, esse auxílio não se resume apenas à língua, né? Vocês fazem também esse trabalho de assistência com relação por exemplo, essas cestas de alimentos que foram doados aí pelo IRS. Qual foi a destinação, né, dessas cestas? Se a senhora puder falar um pouquinho, talvez a Fabiana também. Das cestas que vocês deram? As cestas básicas que o Científico RS fez doação. Eu até mandei essa semana as fotos, tu viu? Não. Não, eu mandei para aquela menina, Viviane, não foi para ti. Nesta quinta-feira, na quinta passada, nós começamos a entregar as cestas que o Sindifisco doou, porque nós tínhamos um pouco ainda, né? E a gente tirou fotos e tudo para encaminhar para vocês. O que é a importância do alimento? É a segurança alimentar, né? Porque nós priorizamos as famílias que têm crianças, né? Principalmente as famílias que têm crianças. A gente sim, precisa muito de leite por causa das crianças, mas quase não recebemos leite. Mas a gente tenta colocar tudo que a gente consegue colocar numa cesta, se vem coisa extra, tem pessoas que trazem os alimentos, assim, só os alimentos, a gente monta cestas, mas do ano passado para cá, depois que entrou a pandemia, tem sido fundamental, né? Se eles não recebessem, eles não teriam o que comer, né? Não teriam o que comer, assim como não tem onde dormir, às vezes, né? Ou quando consegue um colchão e dorme o marido, a mulher e os 5 filhos no mesmo colchão. Então, os nossos desafios, assim, para atender, muito... Com os venezuelanos, agora está muito difícil, porque eles têm famílias muito grandes, muitos filhos. Se a maior dificuldade deles é justamente a questão do emprego, o emprego é para conseguir renda para necessidades mais básicas, em primeiro lugar, né? Exatamente. Então, alguns homens fazem diárias, outros já conseguiram algum trabalho, mas mesmo assim não supre, né? Então, assim, os haitianos, eles têm a característica de virem sozinhos, né? Sozinhos. E aí, então, eles vão chegando aos poucos, né? E eles se juntam uns quantos, por exemplo, para alugar uma casa. Outra coisa difícil aqui é a moradia. Qualquer imigrante que chega, ele tem que alugar algum lugar para morar, né? Eles têm que alugar, eles não têm, aqui em Canoas não tem abrigo, não tem política pública ainda, mas vai ter em seguida, porque nós já estamos trabalhando com o prefeito, eu, a Fabiana,
para criar uma política pública da Prefeitura de Canoas. Né? Faz 7 anos que eu trabalho e a Prefeitura é muito omissa, né, nesse sentido. Mas vocês aí estão de parabéns, né? Essa empatia que vocês têm, né, aí é algo que tem que ser parabenizado. E a Laureana também, né? Vou voltar aqui para o assunto da APECAM, né? O trabalho que é um trabalho diferente, é um público diferente, né, Laureana, do que esse que a gente está tratando aqui com a Sebras, mas também as necessidades são as mesmas, são necessidades básicas, né? Mas também tem questões familiares, também tem questão de alojamento, questão de alimentação, né? Como é que é como é que estão essas necessidades agora neste momento? Olha, assim, falando na questão das doações da Sindifisco das cestas básicas, isso é muito importante para nós. Qualquer tipo de doação, então elas vieram a contribuir numa etapa bem difícil, que a gente estava com a alimentação quase final, tanto para a casa de apoio, que são as pessoas que vêm de fora de Porto Alegre, né, que vêm do interior, como também para pessoas que a gente distribui as cestas aqui em Porto Alegre, na região metropolitana. Então, vieram num momento ótimo para a gente poder estar suprindo essas necessidades dessas pessoas que mais precisam. E ouvindo, né, a Rosa falando e a Fabiana na questão, né, mas a informalidade do trabalho, a gente tem muitas pessoas que a gente atende aqui na APECAM que trabalhavam informal e que, em função do tratamento da doença, perderam qualquer tipo de seguro social, né, voltado para a questão da previdência. Então, isso é bem complicado mesmo. Ao mesmo tempo, né, dizem, não, mas tem o BPC que pode acessar, nem sempre é configurado uma questão de deficiência, né, é uma impossibilidade ao trabalho, mas não configura, né, conforme a lei diz, que é para pessoas deficientes ou para idosos acima de 65 anos. Então, muitas vezes, a grande maioria das pessoas não conseguem esse acesso, né? Hoje, benefício de prestação atualmente, continuada, né, o benefício de prestação continuada, isso para esclarecer, né? E ele né, que muitas vezes, né, não tem gente que acha, tá, adoeceu, acessa um auxílio doença. Não é assim. Se não tiver contribuição, não consegue acessar. Então, são dificuldades que as pessoas têm, né, nesse sentido, na parte também de entendimento e de esclarecimentos, a gente tem que trabalhar muito nessa questão, né? Às vezes acontece o INSS nega. Muitas vezes eles nem sabem por que está sendo negado, né? Então, primeiro a gente, mas quanto tempo teve de contribuição? Daí a gente se depara bem nessa questão informal. Muitas pessoas fazem muito tempo que não trabalham com carteira assinada, né, voltada para uma questão legal, né, de trabalho. Então, isso é uma questão que dificulta. E muitas vezes, né, as pessoas têm baixa renda, mas não é que elas não trabalham. E em função da doença, acaba dificultando ainda mais. O que acontece muitas vezes também que a gente percebe com relação ao câncer? Muitas vezes o marido que trabalha, né, seja muito em questão em obras, né, em trabalho de pintura, de obra mesmo, e a esposa acaba ficando em casa, cuidando dos filhos, dos netos, e quando acontece do marido adoecer, às vezes tem que invertir, né? Pessoas mulheres que nunca trabalharam muitas vezes, não têm experiência nenhuma e acaba sendo difícil conseguir um trabalho. E assim, muitas delas acabam indo, né, para a parte da limpeza, mas também é difícil, porque acaba tendo uma grande quantidade de pessoas procurando e a demanda de trabalho ela não tem a mesma oferta. Sim, então, acaba sendo bem complicado mesmo.
Imagina essa situação, né, Lauriana? A pessoa, o câncer, quando ele aparece, a pessoa é pega de surpresa, né? E a vida muda de uma forma radical, porque a pessoa passa a priorizar o atendimento da sua saúde. É algo que, como você colocou antes, não pode deixar passar muito tempo, porque senão a pessoa vai a óbito. E às vezes é rápido o óbito no câncer. Então, ela tem que priorizar esse atendimento. E a família toda muda radicalmente, porque aquela pessoa que antes era responsável por trazer renda para casa, não está mais trazendo renda para casa. Trabalho informal, não tem proteção do Estado, né, porque não recolhe para a Previdência, não recolhe para o Seguro Social. E aí, como é que ficam os filhos dessa, como você colocou, né? Como é que ficam os filhos, os netos dessa mulher que passou de uma hora para outra ter que arrumar trabalho? Como é que fica a cabeça dela com o marido tendo que ser tratado, né? Ou vice-versa, né? Talvez o marido como é que fica a cabeça dele com a esposa que está sendo tratada? É uma situação muito dramática, né? Muito, muito difícil mesmo. Até um pouco antes da gente entrar para a entrevista, né? Eu estava fazendo um atendimento de uma senhora que é irmã, né, do paciente que a gente está atendendo agora, né? É um usuário novo nosso, e ela tem uma filha. Ela trabalhava com faxina, então ela acabou perdendo em função também das pessoas que ela fazia faxina serem idosas, e daí também dispensaram o trabalho em função do medo da pandemia. A filha, no momento, está desempregada, com uma criança, né, estudando, que também necessita de cuidados e de atenção e de recursos também. E o irmão, no caso dessa senhora, hospitalizado, está para receber alta, e assim, e faltando tudo, sabe? Então, é uma questão que ela até colocou assim, quando ele estava bem, ele me ajudava também nas questões financeiras de casa. Ele acabava fazendo um trabalho aqui, um ali, mas ele acabava ajudando, mas agora acabou sobrando tudo para ela, sabe? E com uma renda extremamente mínima. Uma pessoa que recebe Bolsa Família de R$170, né, que é a renda que ela tem hoje fixa, né? Então, e algumas faxinas no meio, sabe? Então, é bem complicado mesmo. E daí entra a questão de medicamento desse paciente. Claro que tem o posto de saúde e tudo, mas nem todos os medicamentos são fornecidos. Daí essa pessoa vai sair do hospital não conseguindo andar, precisando de cadeira de rodas. Então, se depara com uma situação muito diferente do que vivenciavam, né? Então, sim, e acaba ficando muito ruim, seja para o paciente, para a pessoa que tá com o diagnóstico de câncer, que é o usuário, tanto para os familiares, né? E uma outra questão também, né, que ela falou... Desculpa, a gente está... por causa da internet dá um atraso aqui, né? Mas eu já te passo a palavra de novo, Lauriana. Aí a importância dessas doações, né? Como essa que foi feita, que essas pessoas são pegas num momento totalmente desprevenidas, né? E aí, tendo que cuidar de alimentação, de filho, de neto, como é que fica essa situação? E aí a importância das pessoas doarem, né? Pode continuar, desculpa ter te cortado, a gente tem esse probleminha de atraso na internet aqui. Não, imagina. Assim, a importância das doações para nós assim é assim extrema, assim, é de extrema importância, porque é dessa forma que a gente sobrevive. A instituição, ela se mantém com doações da comunidade, não tem convênio nenhum com o setor público, então é uma das dificuldades que a gente tem, mas que a gente vem trabalhando diariamente para poder suprir e auxiliar quem mais precisa. E uma das questões também que as gurias falaram, a Rosa e a Fabiana, a questão da escolaridade. Enquanto, né, pensando bem, para ver como essa questão social é muito, ela perpassa por, né, por todas a questão de escolaridade, diferente, às vezes a gente atende públicos diferentes,
né? Por exemplo, no caso dos haitianos, eles têm uma escolaridade boa, em compensação, eles não conseguem por ser imigrantes, né? Então, e ao contrário assim, do atendimento que a PECAM faz, são pessoas de baixa escolaridade, que não têm um preparo e que também dificulta a questão do emprego. Então, a gente se depara com essas questões sociais que são bastante fortes e que a gente, eu acho que enquanto sociedade, enquanto instituições, sim, a gente deve procurar mesmo políticas públicas para poder sanar pelo menos um pouco dessas dificuldades, né? E as instituições, as empresas que nos ajudam, olha, a pessoa física é muito importante, vem ao encontro de poder, muitas vezes, poder a pessoa ter o alimento na próxima refeição, sabe? Então, é bem complicado mesmo. Mas, certo, assim, Laurinha. eu acho que a gente sempre tem que ter um gás para poder continuar com os nossos trabalhos, né? Realmente, é uma tarefa, embora que vocês tenham que ser parabenizadas e elogiadas, né? É um trabalho realmente difícil, né? Imagino que seja muito difícil, mas vocês são pessoas iluminadas, né? Por estarem onde estão. A gente está encerrando aqui o nosso segundo bloco e no nosso terceiro e último bloco voltaremos para as considerações finais aí, tanto da parte da APECAM Porto Alegre quanto do Sebras. Não perca, logo em seguida voltamos com mais um bloco do Sindicato em Ação. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco aqui no Sindicato em Ação, falando dessa série de programas sobre a fome. Infelizmente, né, um quadro triste que nós temos da fome voltando aí ao nosso estado, principalmente por conta da pandemia do coronavírus, que além de ter afetado a saúde de muitas pessoas, também prejudicou seus empregos, prejudicou a economia e aumentou os preços aí, a gente tem visto os preços aumentando dos alimentos, itens básicos na alimentação do brasileiro aumentando aí, arroz, feijão, carne. É uma situação triste e nós estamos aqui tentando fazer esse meio de campo entre você, que pode ser a pessoa que vai ajudar, e as entidades que estão aí para receber sua ajuda. Como o Sebras, que a Fabiana agora vai falar um pouco sobre como as pessoas, quem está nos assistindo, podem ajudar vocês a fazer esse trabalho lindo que vocês fazem aí pelos imigrantes. Bom, eu quero aproveitar, né, a oportunidade para fazer um convite, né, para a população, para que venha nos ajudar, né, para que abrace conosco essa causa, porque o nosso país ele é formado, na verdade, de imigrantes, né, que tanto contribuem com a nossa cultura, enfim, com a gastronomia, posso citar N contribuições dos imigrantes. E nós temos essa realidade agora desses imigrantes que vieram por diversas causas, né, ou seja, por questões políticas, ou seja, por questões naturais, mas que vieram para o Brasil buscar uma nova oportunidade. Então, nós precisamos ajudá-los neste momento,
para que eles consigam contribuir com o nosso país, né? Então, se junte a nós, tanto como voluntários, que a gente está precisando de voluntários. Depois da pandemia, diminuiu muito e nós precisamos bastante para poder dar conta, né? Tem muitas coisas para serem feitas no trabalho, ele é árduo e ele como a gente trabalha, né? Como eu tinha dito antes, com vários projetos. Então, a gente, além da questão da alimentação, que é de suma importância, porque como diz, né, o ditado, quem tem fome tem pressa. Então, não dá para a gente esperar para que se efetive uma política pública para poder fornecer o alimento. A gente tem que fornecer o alimento agora, né? Porque a fome, ela está... enfim, todo mês a gente precisa de doação de alimentos, porque todo mês a gente precisa. Eu só não sei, dona Rosa, vou pedir a sua ajuda, se eu estou com o material atualizado aqui, tá? Porque houve algumas mudanças, eu vou lhe pedir a sua ajuda para fornecer esses contatos, tá? Porque eu acho que o material que eu peguei aqui é o atualizado. Pode ser? Aí a dona Rosa já faz o fechamento dela também, que a gente está encerrando o programa. Dona Rosa, tem os contatos à mão aí? O nosso Facebook é @Centro Batista, tudo junto. Tá? O nosso Instagram é @Projetos Sebras. Tudo junto também. E o nosso site é www.projetosebras.com.br. E os nossos telefones, o meu, né, 99697-4614, esse vai, DDD eu atendo. 51 DDD, né? 51. E o outro, que é que a pessoa da secretaria atende, é o 981-34-8559. Certo. Esse é os nossos contatos. Então, como eu estava falando antes das dificuldades enfrentadas, né? Não é só nesse sentido de, claro, o alimento, a comida, né? A gente trabalha muito com documentação também, regularização de documentação, documentos para eles poderem trazer por familiares, né, que precisa de requerimento, autorização, procuração, essas coisas todas a gente faz também. Também tem a questão com a Polícia Federal, que é a confecção da carteira de registro nacional de imigrantes, né, CRNM. E nós estamos com uma dificuldade muito grande com a Polícia Federal. Tem pessoas que chegaram o ano passado, que a gente fez o requerimento e até hoje não conseguimos agendar. Obrigado, dona Rosa. Aí. Obrigado, Fabiana, pela participação de vocês no Sebras. E parabéns pelo trabalho. Continuem firmes aí, fazendo pelos imigrantes. A Lauriana, agora, as considerações finais, Lauriana. E deixa o contato aí, deixa site, de repente. Como é que as pessoas podem ajudar para a nossa produção colocar aqui na tela também? Bom, a gente tem várias formas de contribuição, né? A gente tem um telemarketing também que liga, solicitando doações, então a gente pede da importância quando tiver alguma ligação que seja da APECAM, para as pessoas poderem ouvir, né? Ou seja para contribuir, ou para indicar alguém que possa contribuir, que o trabalho ele amplia quando muitas pessoas sabem e muitas pessoas conhecem e vão repassando para as outras. Muitos dos nossos contribuintes são também pessoas que já foram ajudadas e que às vezes, né, já estão com uma situação melhor e tudo, e acabam nos auxiliando também, né? Seja através de outros familiares ou indicando algumas empresas, algumas instituições que possam nos auxiliar. O nosso telefone de contato é o 51 30 14 9500,
ele é de contato, tem o WhatsApp também, esse mesmo número. Nosso site é www.aapcan.com.br. O nosso Instagram é a AAPCAN-Poa e o nosso Facebook é AAPCAN Porto Alegre. Muitas pessoas acabam chamando também pelo Facebook, né, para pedir auxílio. Os nossos encaminhamentos, eles são bastante feitos dos hospitais, das próprias secretarias de saúde dos municípios, das secretarias de assistência social. Aqui em Porto Alegre, a gente tem uma articulação, né, com a rede do município, seja ela pública ou privada, com os CRAS, e com as instituições também que acabam fazendo encaminhamentos. Também a instituição teve um cuidado bastante grande nesse período todo, e assim, de usuário que esteve aqui dentro da instituição, ninguém teve Covid. Então, né, para nós é uma vitória e é uma luta que a gente sempre faz com que as pessoas, né, tenham a melhor condição possível enquanto estão na instituição, seja, né, em função do acolhimento institucional, ou as pessoas que vêm só de passagem em função de algum auxílio, de algum apoio, ou de alguma orientação, ou de atendimentos, seja por parte da psicologia, da área do direito, né? Então, dessa forma que a gente continua mantendo o nosso trabalho, e sempre a gente gostaria de poder ampliar mais para que mais pessoas pudessem ser beneficiadas. Tá certo, Lauriane. Muito obrigado aí. Também parabéns pelo teu trabalho e continue assim, né? Continue fazendo o bem, porque o bem faz bem para todos nós, no final das contas, né? E você de casa aí que está nos assistindo, né? Ajude, né? Contribua. Você viu aí os telefones, os contatos dessas duas importantíssimas instituições que fazem trabalhos lindos, né, trabalhos voluntários, pensando no próximo, se colocando, né, exercendo a empatia, se colocando no lugar daquele que está em dificuldade neste momento. E isso é algo que nos dignifica e algo que faz bem para todos nós como sociedade. Faça isso, faça de coração. Você vai estar, com certeza, contribuindo para duas instituições que são instituições sérias, responsáveis, e, com certeza, essa atuação, essa ajuda de vocês vai ser muito bem aplicada. Se você ficou com dúvidas, se quiser também acessar outras entidades, né, tem o site do Sindifisco RS, www.sindifisco-rs.org.br. Logo em cima no site tem um banner falando da campanha, que é a campanha Ajude Você Também. Clicando no banner da campanha, lá vai ter as 85 entidades para as quais foram feitas doações pelo Sindifisco RS e os contatos e as formas de ajudar essas instituições. Tá certo? Desde já eu agradeço imensamente, em nome aí de todas as pessoas que estão necessitadas nesse momento. E peço também que, antes de nós terminarmos o nosso programa, né, você dá aquela ajuda básica para nós também, que não custa nada, é só dar uma curtidinha no nosso vídeo, no nosso vídeo no YouTube, no Facebook, curtir, comentar, compartilhar, sugerir pautas, e também se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa fanpage. Muito obrigado a você que esteve conosco aqui nessa parceria, no Sindicato em Ação. Estaremos de volta no próximo sábado na TV Urbana, canais 55.1 HF e 11 da NET, e também nas redes sociais do Sindifisco RS e da TV Urbana. Um abraço e até o próximo sábado.